Seja muito bem-vindo a mais um tutorial. Nesse vídeo específico nós iremos falar sobre o cockpit do comprador. O cockpit do comprador é uma atualização do sugestão de compras que você já usa com certeza há bastante tempo no OnePet. Então, para que você possa usufruir desse benefício, você vai vir aqui no procurar link e você vai colocar o nome cockpit do comprador. Aqui, ó, ele está setado aqui como novo. Nós não iremos desativar o sugestão de compra inicialmente e você consegue fazer uma comparação entre os dois módulos. Mas entrando especificamente no cockpit do comprador, você vai ver o quão a gente evoluiu essa funcionalidade. Aqui ficou muito legal e a gente está chamando de cockpit porque eu trouxe inúmeras funcionalidades para você, comprador, que precisa realmente ter uma clareza muito grande sobre todos os produtos. Então a gente trouxe giro do produto, quantos dias tem no estoque, uma possibilidade de você fazer cotação com seus fornecedores, cadastro de fornecedores, fazer um comparativo entre entrada e saída. Então tem muita funcionalidade e eu convido você agora para a gente poder navegar e entender de fato o grande ganho que você vai ter ao usar o cockpit do comprador, tá? Na parte superior aqui, a gente visualiza um glossário. Então esse glossário aqui ajuda justamente para que, se você tiver algum tipo de dúvida sobre métricas ou sobre palavras que a gente usa no novo módulo, você pode fazer a consulta só clicando aqui no glossário do comprador. Aqui ao lado a gente tem a seleção da filial que você está logado. Por mais que o cockpit do comprador ele seja um módulo multifilial, cada filial você precisa acessá-la para que você tenha essa filial como a filial principal de análise de dados, tá? Aqui do lado, como você já sabe, como já é de padrão de todos os módulos do OnePet, a gente tem um tema, onde, se preferir, você pode colocar escuro e claro. Então ficou muito legal. Aqui, quando você clica nessa barra de filtros, você vem para os filtros para você mapear quais são os produtos que você precisa comprar. Ou se porventura você quiser fazer uma leitura específica de algum fornecedor, de algum grupo, de algum fabricante, ou até mesmo de algum subgrupo de produto. Isso ficou muito parecido com o módulo que você usava, mas ele trouxe muita funcionalidade e muita possibilidade a mais. Então aqui eu vou fazer uma análise do giro, como vocês fazem também. Eu vou colocar aqui os últimos 180 dias. Normalmente, para se comprar, você coloca 90 ou 120. Eu vou colocar 180 porque esse banco é um banco de teste, então eu quero trazer o máximo de informação possível. Vou pedir para fazer uma manutenção de estoque para 60 dias. Como default, como padrão, a gente traz 45, mas simplesmente você pode apagar e inserir a quantidade de dias que você quiser. Aqui no fornecedor você pode selecionar todos os fornecedores, se porventura você queira fazer a leitura de uma categoria específica, ou você pode selecionar apenas o fornecedor que você está fazendo a compra ou negociando, tá? Aqui eu vou selecionar todos, como eu te disse, isso aqui é um banco de teste, então facilita muito a gravação desse tutorial. E eu vou selecionar aqui o grupo antiparasitários. Se porventura você quiser fazer a seleção de um antiparasitário específico, por exemplo, da Elanco ou um antiparasitário da MSD, você pode também acrescentar o seu filtro. Caso não, o que você inseriu aqui, ele já é extremamente suficiente. Como eu te falei, o cockpit ele é um módulo multifilial, então você pode selecionar todas as filiais do seu grupo, se porventura você tiver mais de uma filial, ou apenas a filial que você está logado, que é exatamente onde mostra aqui nessa parte do sistema, tá? Aqui eu inicialmente não vou fazer seleção de outra filial, eu quero que o sistema, o cockpit, ele me traga apenas informação da filial que eu estou logado. Então, após os meus filtros, eu posso clicar aqui em buscar. Antes de clicar em buscar, só para contextualizar todas as possibilidades dessa tela, a gente ainda tem aqui filtros avançados. Então, se porventura você quiser fazer a inclusão de serviços, existem serviços que as pessoas controlam o estoque, que é o caso de vacina. Então, se porventura você quiser trazer também nessa leitura, você pode marcar. Caso não, você simplesmente clica aqui em buscar. E aí você vai ver o quão diferente a tela ela já é sobre a anterior que nós tínhamos. Aqui são KPIs que eu trago de acordo com os filtros, e eu deixo esses filtros aqui pré-fixados para que você possa olhar de forma muito facilitada. Quais são os itens que estão críticos? Itens críticos são itens que a gente precisa fazer uma reposição imediatamente, porque o sistema ele já está com o estoque muito abaixo do que realmente você precisa. Aqui são produtos que necessitam de compra, tá? Que tem uma sugestão do sistema maior que 0. Se porventura você comprar todas as quantidades que o sistema e o cockpit entender que é a quantidade ideal para você fazer uma reposição de estoque, o seu pedido ele vai dar R$ 4.081,86. É a informação que eu já trago para você
de forma muito absoluta. Isso aqui é muito legal. Se porventura você trouxer uma quantidade de itens muito grande, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, mas o sistema identifica que apenas 6 itens estão precisando de compra. Se você clicar nesse card, ó, ele traz exatamente e de forma resumida todos os produtos que você precisa fazer a reposição. Para a gente fazer a reposição e indicar isso para vocês, a gente continua a fazer as mesmas análises que a gente fazia no módulo anterior. A gente considera o teu giro do período selecionado, aqui foram 180 dias, e eu informei no cockpit que eu quero manter o estoque desse produto para 60 dias. Então o sistema ele pega o meu giro, divide pela quantidade de dias e multiplica pela quantidade de estoque que eu tenho. Então fazendo isso, eu trago a sugestão. Isso ficou muito legal. O que a gente está informando aqui, o sistema? Por exemplo, eu vou pegar um produto que tem um estoque positivo. Esse produto aqui, ó, coleira antipulga cães grande porte, o meu estoque é 50 unidades. O meu giro é 9, tá? Então ele está dizendo que eu não preciso fazer a compra e aí ele mostra a sugestão negativa. Quando eu preciso realmente fazer a reposição de um produto, vou pegar aqui o caso desse antipulga Elanco Credelio Plus, ele me disse que no período eu fiz 2 de giro, eu tive o estoque igual a 0, então para que eu mantenha o estoque para a quantidade de dias que eu selecionei aqui no filtro, eu preciso fazer a reposição de 1. Então isso aqui ficou de forma muito objetiva, da mesma forma que você tinha no módulo anterior, mas com muito mais funcionalidade. Até agora o que você viu é o que a gente já trazia no módulo anterior, mas de forma muito mais organizada, muito mais limpa e com muito mais informação. Aí é onde vem fazer a grande diferença do cockpit para o módulo anterior. Um grande benefício que a gente tem é que você agora pode incluir colunas no resultado do filtro que você fez. Então, clicando aqui em colunas, ó, eu já trago as colunas pré-setadas mínimas que você precisa trazer para poder você ver a informação, mas se porventura você quiser ver qual é o fabricante de cada produto, é só você clicar que a coluna é exibida, o fabricante está aparecendo aqui. Se você quiser ver o fornecedor específico, uma vez que você selecionou todos os fornecedores, também ela já aparece de forma imediata. Se você quiser saber qual é a informação adicional 1 e 2, se porventura você trabalha com esses dois campos, ele também aparece de forma imediata. Se você quiser saber qual é o preço de venda do produto, o preço de tabela, ele também aparece. Então a gente entendeu que cada comprador ele tem a sua particularidade sobre informações que ele precisa ser visto em tela. E aí a gente colocou isso de forma extremamente editável. Se você quiser ver a última entrada do produto ou a última vez que você transferiu, também é possível só selecionando essas colunas. Após você selecionar as colunas e se você quiser que isso fique de forma fixa, você clica aqui em aplicar. Isso ficou muito bacana. Como a gente entende que é muita informação aqui para você, se você ativar mais colunas, a gente clicou essa opção aqui, ó, criou essa opção onde você consegue visualizar em tela cheia. E aí você consegue visualizar absolutamente todas as informações que na parte de exibir coluna você selecionou. Olha como que ficou legal. Aqui eu tenho um produto específico, tá? Bravecto de 20 a 40 quilos. Ele está dizendo que o meu estado é crítico, o estoque atual está negativo, está menos 21. Se sua empresa permite estoque negativo, ele fica. Caso não, ele seria bloqueado. Mas nesse caso o teste aqui ele está permitindo o estoque negativo. Então ele também entra na conta. No período eu vendi 50, o estoque é menos 21 e para eu manter estoque para 60 dias, que foi o que eu inseri, ele me sugere comprar mais 38. Se eu quiser ver mais informação desse produto, eu posso arrastar para o lado e eu com o clique aqui, ó, sobre a última entrada, ele me dá exatamente todas as últimas entradas do teu grupo de loja. Então, se você selecionar lá todas as filiais, ele vai mostrar as últimas entradas de todas as lojas. Isso ficou muito legal em uma única tela. Se você fez alguma transferência desse produto, ele também vai mostrar aqui a última transferência, informando para qual filial você enviou, qual foi a quantidade e qual foi a data. Ficou também uma informação muito legal de você ver dentro do cockpit. Mas o grande benefício que o cockpit tem perante ao módulo anterior é essa personalização na análise de cada produto. Quando você clica no nome do produto, a gente abre esse sheet, que é uma janelinha lateral, onde eu trago um monte de informação desse produto que para você comprador, você entende o quão importante isso é. Aqui eu tenho o estoque, eu tenho o giro mensal desse produto, eu tenho o meu último custo e eu tenho qual é a sugestão e qual foi a quantidade de dias que eu inseri lá no filtro, se porventura você esquecer. Então aqui eu tenho 38 produtos que precisam ser comprados
para que, de acordo com o meu giro, eu mantenha o meu estoque em 60 dias. Aqui no histórico, também você visualiza o histórico de compras de todas as suas filiais. Isso aqui ficou muito legal, porque se você quiser envolver todas as filiais e todas as entradas, aqui nesse filtro você seleciona todas as filiais e ele vai listar 100% das notas fiscais que já foram registradas no sistema, independente da filial que foi feita essa entrada. Isso ficou muito legal para que você possa fazer uma análise muito fria, tá? Aqui, ó, se você quiser ver as últimas entradas do último ano, como padrão ele traz 90 dias, mas você pode inserir. Nesse banco aqui não tem mais nenhuma entrada, mas se porventura no seu tiver, ele vai mostrar o histórico de todas as entradas desse produto, de todas as filiais. Se esse filtro for selecionado, durante o período que você selecionou. Vai ficar muito legal. Toda essa informação, às vezes os clientes falam, André, eu gostaria de exportar, porque eu gosto de fazer algumas métricas no Excel. Também você tem a possibilidade de fazer essa exportação, tá? Seja em PDF, seja em XLS, no Excel ou em CSV, se porventura você trabalha com algum outro sistema que você faz importação do CSV. Tem muito cliente que trabalha com BI, então a gente coloca esse formato para que facilite um pouco a importação dele. Andando um pouco aqui para o lado, ó, você consegue visualizar o estoque de todas as suas filiais. Então tá aqui o produto que está selecionado, Bravecto de 20 a 40, eu tenho um código interno dele, eu tenho um código de barra. Se porventura você trabalha com referência do fornecedor, ele também vai aparecer aqui. E eu tenho o estoque e demanda por todas as filiais, independentemente se você selecionou ou não as filiais no filtro de giro, tá? Isso ficou muito legal. Aqui eu tenho o ID da filial, tá? O nome da filial, o estoque atual de cada filial, qual foi a quantidade de vendas que vocês fizeram no período lá selecionado. No filtro, se você quiser relembrar, você pode sair da tela cheia e você relembra, é 180 dias. Clicando no produto e voltando aqui para a filial, então no período de 180 dias, a gente teve aí, ó, esses registros de venda, com a demanda diária de X e qual é a cobertura em dias e também qual é a sugestão que ele te dá para 60 dias de cada filial. Esse banco é um banco teste, então alguns números eles são números fictícios e você com certeza está compreendendo absolutamente tudo o que a gente está informando, tá? Isso aqui ficou muito legal. Quando a gente vem aqui para gráfico, a gente fez uma pesquisa e também sendo comprador, durante muitos anos eu entendo que é muito importante a gente ter gráficos que comparem entradas e saídas. Isso no módulo anterior, a gente precisava fazer essa leitura em outra tela. Aqui não, a gente agrupou tudo em uma tela única para que o comprador, no cockpit do comprador, ele não precise sair e ele tenha absolutamente todas as informações para fazer uma compra cada vez mais segura e precisa, tá? Então esse gráfico aqui é um gráfico sensacional, onde você vai ter um comparativo de entradas e saídas. E aí você consegue visualizar literalmente de forma fácil, sem fechar nada, sem atualizar a página ou sem precisar extrair um outro relatório. Aqui do lado a gente tem a auditoria desse produto. Auditoria, né, que a gente chama agora de ficha Cardex, são nada mais, nada menos do que toda a movimentação do produto dentro do banco de dados que você está selecionado, tá? Então aqui eu também posso ter uma visualização de tela cheia, uma vez que às vezes é um gráfico muito amplo, ou de tela mais resumida, tá? Aqui no sistema atual do OnePet, vocês conhecem essa tela como auditoria de produto. No cockpit do comprador, a gente está trazendo o nome técnico mesmo que todo mundo usa, que é a ficha Cardex do produto. André, o que é ficha Cardex do produto? Não conheço esse termo. Ficha Cardex do produto é o registro de todas as entradas, todas as saídas, todas as transferências e todos os possíveis balanços que você fez na sua empresa. Então é como se você tivesse um extrato de toda a movimentação. Ficha Cardex, todas as movimentações desse produto específico, eu tenho 5 registros, tá? Então ele tem uma venda registrada dia 22/6 de 15 unidades, o estoque inicial era -6 e aí ele soma e o estoque fica -21. Aqui eu tenho uma entrada de mercadoria, então eu dei uma unidade de entrada, é mais um, como o estoque era -7, ele ficou -6. Então isso aqui nada mais é do que um extrato onde ele faz substituição do estoque e deixa registrado o estoque anterior e o novo estoque se você fizer um balanço, onde ele registra todas as transferências recebidas, todas as transferências enviadas, todas as vendas e todas as entradas do produto. Isso ficou muito legal, porque você consegue visualizar toda essa informação sem sair da tela de compra, tá? André, é muita informação e eu queria ver só as entradas. Existe a possibilidade de fazer esse filtro?
Com certeza. Aqui, ó, você pode simplesmente clicar em entradas e aí ele registra aqui na tabela apenas as entradas. André, eu quero ver só as saídas. A mesma coisa, clicou aqui nas saídas e você registra só as saídas. Mesma coisa para transferências, nesse caso específico não teve nenhuma, e mesma coisa para substituição, que é quando você faz um balanço. O balanço ele substitui o estoque, então ele também mostraria aqui de forma muito absoluta. Se você quiser voltar a ver todos. Se você quiser aumentar o filtro da auditoria do produto, ver toda a movimentação que houve nesse produto, você pode aqui, ó, colocar o último ano e aí ele já tem uma quantidade bem maior. Número de entradas ele tem 134 e número de saídas ele tem 46, então isso fica muito bacana. Aqui no card também, se você clicar entrada, você consegue visualizar de forma ampla o registro de todas as entradas. Se você quiser ver todas as saídas, clicou também de forma ampla, você consegue visualizar todas as saídas. Se porventura tiver muito registro, a gente faz uma paginação, onde você pode ir para a próxima página para poder fazer uma visualização geral. André, eu também queria exportar isso aqui tudo para um Excel para eu fazer uma leitura ou alguma fórmula lá no Excel, porque assim eu gosto de fazer. É possível, você consegue fazer a exportação nos mesmos formatos que eu falei anteriormente. Então isso aqui ficou muito legal, tá? Aqui a gente colocou uma nova funcionalidade também, que é a possibilidade de você fazer um cálculo de preço que você deve vender o produto ou simplesmente entender qual o lucro real que você está tendo nesse produto. Muitas vezes a gente trabalha com margem bruta, markup bruto. A gente resolveu colocar essa calculadora de formação de preço que vai ser muito útil para que, se porventura você tem alguma dificuldade de saber quanto percentualmente realmente sobra no teu bolso depois de você pagar todas as despesas, é só você alimentar as informações nessa calculadora aqui de formação de preço. Vou fazer alguns exemplos aqui para você visualizar, tá? Você trabalha com esse produto e você tem, com relação à comissão, você paga 1%. Você tem como custo operacional da tua empresa 12%. E você quer destinar uma verba de marketing do teu faturamento de 2%. Inserindo essas informações aqui, o sistema ele te diz, você está trabalhando com a margem bruta de 50%, o produto você comprou, tá? Por X, você está trabalhando com uma margem bruta de 50%, que é Y, então o custo da nota fiscal desse produto foi 100, você colocou uma margem de 50%, você está vendendo o produto por R$200, tá? Margem 50%, se a gente fosse falar de markup, 100%, que é o dobro do preço do produto, e margem é 50%. Beleza, quando você desce um pouquinho, aí ele te diz aqui, ó, o lucro real desse produto, envolvendo apenas os custos que você inseriu aqui na calculadora, ele é R$35, ou 35%, desculpa. E aqui você pode inserir ICMS do débito, impostos federais e comissão. Se porventura você é uma empresa do Simples Nacional, então você pode pegar qual é a tua alíquota atual do Simples Nacional, vamos dizer aqui que tua alíquota é 10% e colocar aqui como um ICMS de débito, tá? E aí ele vai fazer a dedução e também vai te mostrar qual é o percentual do lucro real desse produto, que é 25%. Então você está tendo R$50 de lucro, mesmo que você compre por 200, compre por 100 e venda por 200, só está te sobrando R$50, porque todos os outros custos eles já estão lançados aqui. Então isso aqui ficou muito legal para que você tenha uma leitura real sobre tudo, tá? Essa calculadora aqui, muito lojista sentia falta e muito lojista ele já trabalhava com essa calculadora de formação de preço. Nós inserimos isso aqui no cockpit do comprador, tá bom? Tenho certeza absoluta que você mexendo em tudo aqui, você vai ter muita visão que você não tinha sobre qual é o lucro real do seu produto. Trazendo um pouco mais aqui ainda para o cockpit sobre o resultado, se você clicar aqui nessa seta, ó, eu trago o estoque da filial que eu estou logado, o giro por dia, então ele está dizendo aqui que você vende 0,28 produtos, então fazendo uma multiplicação, a cada 4 dias você vende um produto desse. A sugestão para que você mantenha 60 dias de estoque é 38 produtos e você está com um déficit aqui de 76 dias, né? Como esse produto está negativo, então ele está fazendo essa cobertura de forma negativa. O que ficou legal? Se porventura você quer fazer esse pedido, então você pode fazer a expansão disso aqui, ó. Você pode clicar aqui e acatar todas as quantidades que o cockpit do comprador ele te sugeriu. Clicando aqui, ó, ele repete todas as quantidades da sugestão, que, repito, é um cálculo entre o giro total,
o seu estoque atual e quanto que você precisa ter de estoque para manter de acordo com a quantidade de dias que você inseriu, nesse exemplo aqui, 60. Quando você faz isso, ele já diz o subtotal do teu pedido. Se porventura você trabalha com a informação do peso do produto, no cadastro do produto, ele também vai te falar qual é a tonelagem desse produto. Por que a gente inseriu isso, né? Entendendo que muita fábrica de ração, ele também já faz metas por quilo. Então, se porventura você precisa fazer uma leitura de qual é o peso mínimo de um pedido, se você no cadastro do produto inserir o peso do produto, na medida que você vai inserindo a quantidade, a gente vai calculando o peso total do teu pedido. Isso aqui também ficou muito bacana, tá? Um preview aqui sobre o pedido também é uma grande novidade. No módulo anterior a gente não tinha. Então qualquer quantidade aqui que tu for alterando, ó, ele vai fazendo a alteração lá. Então esse produto aqui ele vem caixa com 40, ele me sugeriu 38, eu vou arredondar para 40. Esse produto aqui ele só vende caixa com 6, um exemplo. Então se você alterar aqui, vou colocar 6 e vou colocar 6, ele faz o subtotal do teu pedido. Não está trazendo peso porque os produtos não estão com essa informação no cadastro, mas se tiver, ele vai também trazer esse subtotal do peso. Ficou muito legal. Depois que você fizer isso aqui, tá? O que você precisa fazer? Ó, você vai gerar o pedido. Então, quando você faz a geração do pedido, o sistema ele vai ter todo um histórico de todos os pedidos que você fez e registrou. Daqui a pouco, um futuro no sistema, a gente vai confrontar esse pedido de compra com o XML que você importou. Então é muito importante que não só você fale verbalmente para o vendedor que está talvez na tua frente fazendo o pedido, mas como você registra esse pedido dentro do sistema. Porque quando você confrontar com o XML de entrada, você consegue identificar se o teu fornecedor mandou uma quantidade, um produto ou um preço diferente do que vocês negociaram, tá? Ainda que para finalização do pedido, para mostrar para vocês, eu tenho uma possibilidade de inserir o preço negociado. Está aqui o preço negociado. O que o Cockpit ele faz como padrão? Ele repete o teu último custo. Clicando aqui, ó, ele repete o teu último custo. Então o último custo foi 100, mas eu fiz uma negociação, esse produto aqui eu vou comprar 100 unidades e aí eu negociei para 90. Você pode mudar de forma muito tranquila o valor e também o subtotal ele é atualizado. Vou colocar aqui 95 para vocês visualizarem, ó. É de forma simultânea o subtotal do pedido atualizado. Isso aqui ficou muito legal. Essa ação aqui, ó, ele abre aquele sheet onde eu já te mostrei sobre todas as funcionalidades que tem. Aqui é informação de última entrada, aqui é informação de última transferência. Rolando um pouco para cima, se eu quiser fazer a geração desse pedido, eu posso fazer a geração desse pedido. Como eu filtrei múltiplos fornecedores, tá? Eu não selecionei apenas um fornecedor específico. Para que eu possa finalizar o pedido, eu vou ter que selecionar um fornecedor para que eu possa gravar esse pedido para determinado fornecedor. Então aqui selecionando o fornecedor Agronorte, ele vai fazer a pré-visualização do pedido, tá? Então os dados da empresa, tá? Um dado teste aqui, um dado do fornecedor, também dado teste, e quais são os itens do pedido, o valor total do pedido. Então ele consegue fazer isso de forma muito tranquila, tá? Repito mais uma vez para você, isso aqui é um banco teste e alguns valores vocês precisam desconsiderar. No uso de vocês vão ver que vai funcionar de forma impecável. Então isso aqui ficou muito bacana. Qual é o outro grande diferencial que a gente tem aqui no Cockpit? Você pode selecionar múltiplas filiais. Ó, então aqui eu vou selecionar múltiplas filiais, vou considerar os mesmos filtros e vou fazer a busca. Quando eu busco aqui, ele vai fazer a soma de todo o meu giro, a soma de todo o meu estoque, e ele vai fazer uma sugestão como se fosse para abastecer o grupo de filiais, se porventura você tiver mais de uma, tá? Da mesma forma que você pode fazer essa leitura aqui, ó, na visualização por filial. Então ele pega cada filial e ele coloca num bloco desse separado. Então cada filial ele fica com a coloração aqui, fazendo a leitura de qual é o status do seu estoque. Então o estoque nessa filial Onipet Test está crítico, na filial Jerônimos está ok, na filial Guto Pet Shop está crítico, na filial Galdinos está ok, na filial MyPet está crítico, na Azevedo Pet Shop está ok. Então você consegue visualizar isso aí filial a filial, tá? Se você clicar aqui, ó, nessa opção aqui, você aplica a sugestão dessa filial, porque você pode considerar a sugestão de uma determinada filial, e aí ele já me dá o subtotal e o peso e quantos itens ele inseriu aqui. E na Jerônimos você não pode, você não precisa copiar, você pode digitar, ó, individualmente, manualmente. E aí na medida que você vai fazendo essa digitação, ele também vai te trazendo aqui
um preview do subtotal do pedido e o valor que ele vai dar, tá? Isso aqui ficou muito legal. Quando você vai fazendo isso, vai fazendo a navegação e da mesma forma da visualização consolidada, você pode ampliar a tela. Como a gente entende que é muita informação, então a gente faz essa possibilidade de você ampliar a tela e você consegue visualizar de forma mais tranquila, tá? A informação. Baixando aqui mais uma vez, se porventura você quiser, eu vou aderir aqui à sugestão de outras filiais para que a gente gere aqui simulações de valores de pedido, tá? E vocês vão ver como é que fica legal a separação dos pedidos no ato da geração, tá? Então aqui eu estou aceitando aqui a sugestão de Guto e aceitando a sugestão de Galdino. Então eu vou fazer o pedido desse mesmo produto que eu filtrei para 4 empresas diferentes. Quando eu clico aqui, ó, gerar pedido, eu selecionando o fornecedor, tá? Aí ele me diz, ó, qual é o pedido que você quiser ver. Eu posso expandir todos, eu consigo visualizar todos os pedidos, ó, de todas as filiais, e eu posso gerar todos os pedidos de todas as filiais. Se porventura você quiser fazer a conferência 1 a 1, então você pode expandir só um, depois você expande outro e depois você expande outro, tá? O que precisa ficar muito claro para vocês? Uma vez que você clicar aqui nesse gerar todos os pedidos, o cockpit de forma extremamente inteligente, ele vai pegar o pedido da filial do OneTest e ele vai guardar e gravar na filial OnePet Test. O pedido da Jerônimos, ele vai gravar e gerar na filial Jerônimos. Por mais que eu esteja logado na filial OnePet Test. Como eu estou fazendo um pedido individual por filial, ele grava o pedido em cada filial. Então isso ficou extremamente interessante, tá? Vou fazer a geração desse pedido aqui, ó. E aí ele fez a gravação desse pedido na Guto, ele fez a gravação desse pedido na Jerônimo, ele fez a gravação desse pedido no OnePet Test, tá? E aí voltando aqui para o cockpit, fechar, todos esses pedidos já estão gravados em suas determinadas filiais. Isso aqui ficou muito legal. Eu provoco muito que vocês possam fazer uma leitura e clicar em todas as funcionalidades aqui que o sistema disponibiliza para que você possa clicar, porque quando você clica aqui, por exemplo, ó, quando eu estou com muita filial selecionada, olhe que informação rica que a gente colocou na tela, tá? Estou logado na filial OnePet Test, mas no meu grupo de loja eu tenho mais a Jerônimo, eu tenho mais a Guto Pet Shop, a Galdinos, a Azevedo Pet Shop e a Amor de Pet. Eu consigo visualizar o estoque, o giro por dia, a sugestão e a cobertura em dias de todas as filiais de forma separada. Então aqui você consegue ter uma leitura, inclusive para saber se numa filial ele tem um estoque em excesso e outra filial ele tem uma necessidade de estoque, para que você também possa fazer uma ação de transferência. Ó aqui o caso prático. Na filial Galdinos eu tenho uma cobertura de estoque para 203 dias de acordo com o meu giro e com o meu estoque atual. Então o sistema sugere que você não compre nada, ou seja, está com estoque em excesso. Então você claramente pode pegar uma quantidade desse produto e enviar para a Amor de Pets, que ele está todo zero, por exemplo, enviar para a Azevedo, que o sistema está sugerindo só mais 3. Então se você tirar 3 estoques daqui e colocar aqui, você não precisaria recomprar esse produto, você dá uma bela tranquilizada no seu fluxo de caixa e você começa a fazer transferências de produto para que a cobertura em dias fique muito próxima uma da outra, para que você só compre realmente quando você precisar comprar e não esteja estoque sobrando em nenhuma filial. Então isso aqui ficou muito legal. Da mesma forma que eu te mostrei anteriormente, você pode exportar tudo isso aqui por esses formatos aqui, XLS, CSV e PDF, e também você pode incluir novas colunas, repetindo, mas acho que é super válido inserir. Eu quero ver o preço de tabela, eu quero ver a margem e o markup desse produto, e eu quero ver quais são os fabricantes de cada produto. Fazendo a aplicação disso, você consegue visualizar tudo isso aqui nessa tabelinha que a gente está navegando. Então isso ficou extremamente bacana, extremamente personalizável, e você, comprador, vai inserir todas as colunas que você entende que é preciso para fazer uma boa compra. A gente colocou, que a gente chama isso aqui de FAB, que é um botão suspenso, com várias informações. Isso aqui também é um dos grandes diferenciais do cockpit do comprador. A gente está aqui no menu principal, que é a sugestão e geração de pedido. Mas do lado eu tenho uma visualização da posição do estoque por filial. Então eu vou clicar aqui nessa funcionalidade para você visualizar. Olha que legal.
Aqui eu posso selecionar todas as filiais, então vou marcar todas as filiais e vou aplicar. O que o sistema ele vai me trazer? Ele vai me trazer a posição de estoque de todos os produtos e o percentual aqui sobre todo o estoque que eu tenho no meu grupo de produto. Aqui eu estou vendo ó, que na filial One Pet Test, 18% do meu estoque global do meu grupo de loja, ele está nessa filial. Já na filial Jerônimos, representa apenas 3% do meu estoque. Aí na Guto apenas 1%, que é esse verdinho aqui, que está um pouco confuso com esse outro, mas aqui você com o percentual fica muito claro para ti. Na Galdinos, 59%, assim como nas demais. Então isso ficou muito interessante de se analisar. Você pode fazer filtros avançados também. André, eu quero ver apenas os antiparasitários do meu grupo de loja. E aí ele já faz um recálculo aqui de distribuição por filial. Olha que top! E aqui você tem de forma extremamente objetiva o estoque de todas as suas filiais desse grupo que você acabou de selecionar. Então quando você vem aqui no filtro avançado e você seleciona especificamente um determinado grupo, ou um subgrupo, ou um grupo e fabricante, ou um grupo e um fornecedor, eu vou te trazer aqui de forma extremamente objetiva o teu estoque individual por filial e a soma total. Isso aqui ficou incrível e muito legal também. Também nesse sheet você tem a possibilidade de incluir colunas. Ó. Tem gente que fala assim, cara, André, eu queria muito que eu pudesse exportar isso aqui para poder trabalhar esse dado no Excel e tal. E aí para isso eu queria que você inserisse o grupo linha, o subgrupo, o fabricante e o NCM do produto, por exemplo, e você aplicar da mesma forma, você visualiza assim, ó, aqui, ó, inserir o grupo, inserir o subgrupo, o fabricante e o NCM. Depois que você fizer essa visualização, tudo que você está vendo na tela, é possível você exportar. Então aqui você exporta para Excel e exporta para PDF. Tá? Se você se sentir inseguro e dizer assim, será que realmente o sheet atualizou as informações? Você pode clicar aqui no atualizar e ele dá um refresh aqui trazendo todas as informações sem sair da página, sem você perder filtro, sem absolutamente nada. Então ficou extremamente interessante essa posição do estoque, tá? Aqui não tem limite e outra grande diferença nos filtros do OnePet é que você pode fazer multi-checks. Exemplo, eu quero ver os antiparasitários e eu quero ver também os brinquedos. Então você pode envolver mais de um grupo. No módulo anterior você só poderia selecionar uma opção. Aqui não, aqui são multi-checks. Assim como se você quiser marcar todos, você marca todos e aí você tem a listagem absolutamente de todos. Aqui a gente tem uma visualização, ó, página existe uma paginação, então aqui é um de 11, tem 201 itens ao todo e você pode alterar para ele mostrar, por exemplo, nessa primeira página 100 itens e assim você consegue visualizar, sendo necessário você ir para a próxima e também ir para a próxima se porventura tiver. Então isso aqui ficou bem interessante, ficou bem legal, é bem objetivo para que você possa visualizar. Então essa posição do estoque de um fornecedor específico, você está negociando com um fornecedor, você está fazendo uma leitura no cockpit e você quer ver a posição do estoque dos produtos dele, de todas as suas filiais, é só abrir esse sheet, nesse FAB aqui que a gente inseriu, sem precisar sair da tela, sem desfazer o filtro que você fez, sem absolutamente perder nenhum tipo de informação. Curva ABC, aqui também a gente entende que às vezes você quer saber se o produto que você está comprando ele é classificado como um curva A, um curva B ou um curva C. Também a gente inseriu isso aqui dentro do cockpit do comprador. Você não precisa sair dessa tela para que você tenha essa informação. Então clicando aqui para analisar a classificação ABC dos produtos, você clica, ele também traz esse sheet, ele já faz uma classificação automática de produtos classe A, de produtos classe B e de produtos classe C. Se porventura você tiver alguma dúvida, André, quais são os produtos que são considerados classe B? Se você der um clique aqui, ó, ele fala e tem uma explicação muito clara para você. São produtos de relevância intermediária. Então, mais ou menos 30% dos itens com 15% que refletem 15% do seu faturamento. Então é esse agrupamento de produto que traz aqui. Aqui a gente traz uma curva com os principais produtos, tá? Onde os produtos acumulados, esses produtos acumulados aqui, eles representam 93% da sua venda. Claro, isso aqui é um banco teste, então no seu caso esse gráfico ele vai ficar um pouco mais amplo, mas ele vai trazer uma informação muito legal para você.
Da mesma forma que eu estou analisando aqui o curva ABC de produto e a mesma possibilidade que eu tenho lá na posição do estoque, eu também tenho aqui. Se eu quiser ver o curva ABC do produto de todas as minhas filiais, eu posso selecionar aqui, eu marco todas as filiais e eu faço a aplicação. O período que eu quero analisar também eu posso alterar, eu posso definir 90 dias ou eu posso definir um personalizado e ele vai abrir data início e data fim. Isso aqui ficou muito legal e ficou extremamente rápido. Vocês vão perceber na medida que você começar a usar, tá? Você faz a aplicação do filtro e ele já traz todos os produtos. Traz todos os produtos com a classe. Classe é a classificação A, B ou C. Então isso aqui ficou muito bacana. A gente também faz uma paginação onde você pode navegar aqui para você ver as outras páginas. Também, como um padrão do cockpit, você pode incluir colunas. Eu quero ver o fornecedor, o fabricante, o grupo linha, código de barra do produto e fazer uma aplicação. Assim você consegue fazer a visualização. Você tem a quantidade vendida, tá? O faturamento e o percentual acumulado de venda desse produto. Tá? Eu estou aqui nos produtos da classe C. Então aqui eu fiz filtros específicos e ele me trouxe esses resultados aí. Então isso aqui ficou muito legal, onde você consegue extrair o curva ABC sem precisar sair da tela de compra, tá? Então isso aqui ficou muito top. Clicando aqui em filtros avançados, no que você está analisando de curva ABC, você também pode selecionar um ou mais fornecedor, um ou mais fabricante, um ou mais grupo de produto. Isso aqui ficou top e também você pode fazer a exportação, beleza? Curva ABC de produto disponível na tela de cockpit do comprador. André, eu queria muito ver quais são os produtos que eu tenho na minha empresa que tem estoque positivo, ou seja, acima de 0, tá? E está a uma quantidade de dias sem vender, para que eu possa fazer uma campanha, para que eu possa informar o meu fornecedor que tem produto ali dele que já está há 6 meses sem venda, então que ele me ajude a vender, tá? Então você consegue visualizar também na tela do cockpit. Ó. O que é que a gente traz aqui para você? Produtos sem vendas, produtos com baixa rotatividade nas filiais selecionadas e com estoque positivo. Então eu quero analisar todos os produtos que estão há 120 dias na minha empresa com estoque positivo e eu não vendi, tá? Então aqui você também pode selecionar fabricante, fornecedor, grupo e pode aplicar o filtro. E aí ele me trouxe aqui, ó, um produto. Eu tenho um produto que está com estoque positivo, nesse caso aqui 9. Você está há 154 dias sem vender esse produto, é do fornecedor X, é do fabricante, nesse caso não está informado, do grupo ração e o subgrupo também não está informado. Se você clicar nessa seta aqui, eu trago um pouco mais de informação para você. A última venda que foi feita foi dia 3/2, a última entrada ele também vai estar registrado aqui, a gente não tem porque é um banco de teste, ele vai me trazer o custo desse produto, qual é o custo total, se porventura isso aqui não for 0, multiplicado pela quantidade, tem um custo total e o preço de tabela para você entender quanto que você tem de preço de venda parado no teu estoque. Então aqui nesse caso específico você tem R$180 parado no seu estoque há 154 dias. Isso aqui vai ficar muito legal porque você consegue fazer inúmeros filtros e você vai trazer uma quantidade de produto que você precisa fazer uma campanha que às vezes você nem tinha ciência que esse produto estava parado no seu estoque há tanto tempo. Então isso aqui ficou muito legal e se porventura ele carregar muitos itens, nesse banco de teste aqui só carregou 3, a gente colocou um resumo de análise, onde ele vai trazer esse resumo. Produto por fornecedor, produto por fabricante ou produto por grupo. E aí você fazendo a expansão disso por grupo, ele vai te dizer, ó, na filial OnePet Test, no grupo acessórios, você tem um total de um item que está a 90 a 120 dias sem vender. Se porventura tiver a mais de 120 dias, ele aparece aqui. Se porventura tiver a mais de 6 meses, ele aparece aqui. Justamente para lhe mostrar o quanto que você tem de dinheiro parado. E aí, se você quiser ver os itens, você clica aqui e ele vai fazer a listagem de todos esses itens. O que eu sugiro, né? Quando eu era comprador de um pet shop, eu fui isso durante muitos anos, eu fazia a exportação de todos os produtos e a primeira coisa que eu fazia com o meu time era para ele fazer uma conferência de estoque para saber se a quantidade de estoque que está me informando aqui é exatamente o que eu tenho de forma física, para que a gente reposicione esse produto na loja ou faça uma campanha específica, porque eu já estou aqui com quase 100 dias com esse produto sem venda, então é muito importante que a gente faça esse dinheiro girar, porque muito provavelmente você já pagou
comprou esse produto aí, tá? Então isso aqui é um dado muito importante que você trouxe, e se você quiser fazer algum tipo de filtro, reforço, você clicando aqui, ó, ele faz uma expansão onde você pode fazer uma quantidade de filtro que você desejar. Isso aqui é muito legal. Eu tenho um filtro aqui, só não sei se vale a explicação, porque ficou extremamente óbvio, mas ele pergunta, você quer incluir produtos sem estoque? Que aí você, se porventura quiser fazer uma listagem para entender qual foi o dia da última venda de um determinado produto e etc, você pode dizer que sim, e aí ele vai trazer todos os produtos e não apenas os produtos com estoque positivo, tá? Então, com certeza absoluta, pela pessoa inteligente que eu sei que você é, quando você usar isso aqui, você vai curtir pra caramba, vai ser o seu novo videogame aí. E aí, voltando aqui, eu tenho também o gerenciamento de cadastro de todos os fornecedores, então aqui você pode conferir os dados de um determinado fornecedor e também você pode inclusive cadastrar um novo fornecedor aqui direto do cockpit do comprador. Você não precisa ir para outra tela. Se você quiser fazer a geração do pedido dentro do cockpit, gravando já para o fornecedor, você já pode cadastrar o fornecedor se porventura ele não tem na sua base. Aqui ficou legal porque se eu digitar um CNPJ e der um tab, ele já traz as informações da razão social, ele já traz o regime, ele já traz o endereço do fornecedor, ele já traz os contatos que tem salvo na Cefaz, e claro que você precisa atualizar. Se porventura você quiser colocar os dados de um representante comercial, você pode vir aqui, ó, adicionar, e você coloca os dados do representante que vai ficar atrelado ao fornecedor que você acabou de cadastrar. Se você simplesmente quiser já pegar um fornecedor cadastrado, um exemplo, eu tenho aqui um Bom Vizinho Afonso Pena, um teste, e você quiser fazer a inclusão dos representantes, também você pode clicar na opção de editar e adicionar aqui, ó, os dados do representante. Isso aqui fica muito legal porque quando você gerar o pedido, você já pode disparar para o e-mail dele de forma automática. Então toda a parte de manutenção, gestão, edição e inclusão dos fornecedores você também consegue ver no cockpit sem sair da tela e sem perder nenhum tipo de filtro que você fez, tá? Eu vou deixar a cotação por último, mas aqui no histórico, como eu já tinha dito anteriormente, se você clicar aqui no histórico, ele vai ficar, ó, com todos os pedidos que você gravou, tá? Você pode inserir aqui um filtro a maior, eu vou inserir e dar um buscar, você vai visualizar todos os pedidos que foi gerado no cockpit aqui nessa filial. Você pode considerar todas as filiais e dar um buscar, e ele traz todos os pedidos que você tem em todas as filiais. Aqui você baixa o pedido, tá? De forma automática. Aqui você visualiza o pedido, então você abre para você visualizar qual foi o usuário que fez o pedido, qual foi a data, quantos itens, qual foi o valor, qual o status desse pedido. Você pode baixar o PDF do pedido, você pode imprimir ou baixar o XLS. Aqui no alterar status do pedido também é uma possibilidade de quando você finaliza o pedido, vou pegar aqui um pedido finalizado para que você possa visualizar. Deixa eu colocar aqui todas as filiais. Pegar aqui um pedido finalizado, ó, aí você pode fazer, como ele está finalizado, você não consegue fazer a atualização do status do pedido, mas é possível, quando você finaliza e grava o pedido, você mudar o status até para que você fique com um direcionamento, saber qual pedido chegou, qual pedido não chegou. Aqui ele está com iniciado, ó, e então você pode seguir o fluxo e mudar o status desse pedido para que você coloque enviado para o fornecedor, então você vai fazendo um acompanhamento sobre todos os pedidos que você fez. Assim como, ó, uma possibilidade de filtro por status e também uma exportação de forma macro de todos os pedidos que você gerou. Então isso aqui ficou muito, muito legal, tá? Vindo aqui para cotação, isso aqui é uma grande novidade que a gente tem nessa função da Onipet. Cotações, existe a possibilidade de você, se porventura comprar um determinado item de mais de um fornecedor, você criar uma cotação. Então eu vou criar uma cotação aqui, exemplo para vocês, tá? Cotação, exemplo do tutorial. O prazo para o preenchimento. Essa cotação você vai poder disparar ela por e-mail para todos os seus fornecedores ou representantes, e aí você pode dizer para eles que eles têm um prazo de até, vou colocar aqui uma data menor, até dia 10/7 para fazer o preenchimento, e você vai dizer a ele que até o dia 15 você vai fazer o encerramento, uma análise de todas as cotações e informar quem foi o vencedor, tá? Aqui você pode inserir andré@teste.com.br, você pode inserir aqui o e-mail dos seus fornecedores ou dos seus representantes, tá? Então fornecedor@teste.com.br, e você vai buscar quais são os itens que você quer que
estejam dentro dessa cotação. Aqui eu vou selecionar o item Bravecto e aí eu vou dizer que eu quero comprar 10. Eu vou selecionar outro Bravecto, esse daqui eu quero 100. E eu vou selecionar outro Bravecto e esse aqui eu quero apenas uma unidade. Então aqui nada mais é do que você inserir os itens no carrinho com a determinada quantidade que você quer cotar, orçar, tá? E aqui eu vou fazer uma informação teste. Teste, por favor, insiram seus preços de forma líquida. Um exemplo, tá? E eu vou criar a cotação. Quando eu crio a cotação, ó, ela está aqui, uma cotação com status de em aberta. Então essa cotação ela foi registrada, mas ela ainda não foi enviada para ninguém. Você pode clicar nela, tá? E aí você vê, ó, eu ainda não recebi nenhuma proposta, mas claro, você ainda não enviou os convites, ainda não tem a possibilidade de comparar. E aqui, ó, a gente tem os 3 itens que você selecionou, tá? 3 itens que você selecionou. Se porventura você quiser enviar esse convite e se você até quiser visualizar qual é o template de e-mail que o OnePet ele vai enviar para os seus fornecedores, nessa opção aqui você consegue visualizar o template. Então o convite vai ser assim, ó, vai trazer os dados de uma determinada filial, o convite para a cotação, prezado fornecedor, você foi convidado para participar da cotação e vai sair o nome da cotação que você inseriu, os itens solicitados, os itens que você inseriu e qual é o prazo para preenchimento, tá? Quando ele der aqui acessar a cotação, aí ele vai abrir exatamente esse link, ó, que eu vou abrir aqui junto com vocês. Quando o cliente, o fornecedor, na verdade, receber o link, e esse link também você pode copiar e mandar pelo WhatsApp de um representante comercial, que ele pode fazer esse preenchimento até pelo celular. Então, inserindo aqui as informações, eu vou inserir aqui de forma bem rápida, tá? Então, o nome fantasia desse fornecedor é Agronorte, eu vou avançar, os dados é André Mafra, o CPF, vou colocar um aqui, o e-mail é teste@onipet.com.br e vou colocar aqui um telefone qualquer, tá? O cargo, representante comercial. Eu avanço, tá? E aqui eu insiro quais são os produtos e os preços que eu quero que participe da cotação. Você pode simplesmente dizer, esse aqui eu não tenho, né? O seu fornecedor vai poder dizer isso, esse aqui eu não tenho, ou inserir e atender todos. E aí coloca o preço, aqui é R$12, esse aqui é R$15,54 e esse aqui é R$56,78. O sistema ele já calcula qual é o valor total da tua proposta, ele dá um próximo e o teu fornecedor ele vai dizer qual o prazo de entrega. Então eu entrego aqui em 2 dias, a validade da proposta para 15 dias e eu consigo dividir esse pedido aí em 3 parcelas, sendo a primeira para 30, a segunda para 45 e a terceira para 60 dias. Tudo isso aqui quem vai fazer é o teu fornecedor, é o teu representante, é tudo muito simples, é formulários onde ele vai preencher e eu acredito que ele não vai ter nenhum tipo de dúvida, tá? Aqui na informação adicional eu vou colocar como teste e eu vou marcar aqui dizendo que declaro que essas informações são verdadeiras. Quando eu dou como próximo, o sistema ele faz um resumo da cotação, então a empresa é Agronorte, o responsável é André, a condição é o prazo de entrega 2 dias, a condição de pagamento 30, 45, 60, proposta, observação e declaração marcada como sim, os itens e os valores unitários, os valores totais de cada item que você cotou. Quando o teu fornecedor ele der um enviar cotação, ele fica com o número de protocolo, tá? Ele pode printar isso aqui, mas ele também recebe uma cópia no e-mail. E voltando lá para o cockpit, tá? Você visualiza, ó, que eu vou dar aqui uma atualizada na página e vou abrir novamente o menu cotações e você vai visualizar, ó, que o status já mudou e ele já tem uma cotação respondida. Então aqui, ó, o status ainda está pendente, tá? Você já recebeu. Se você clicar em ver detalhes, você vê exatamente a quantidade que você solicitou, todos os itens e a quantidade ofertada pelo seu representante ou fornecedor, o valor que ele te atende e qual é o subtotal do pedido. Então aqui você tem o prazo de entrega, a condição de pagamento, quando foi que você recebeu essa cotação, essa resposta e o valor do pedido, tá? Os dados do responsável pelo preenchimento dessa cotação. Aqui você vai poder aceitar essa proposta ou rejeitar essa proposta. André, se eu quiser fazer o meu pedido e eu
tudo que eu quiser comprar, eu quiser fazer uma cotação e mandar para o representante para que ele insira as informações, é possível? É 100% possível, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção a você é o seguinte, se porventura você receber mais de uma cotação, tá? E aí você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu já recebi 2 propostas, então o que é legal quando você faz uma cotação e você recebe mais de uma resposta? Que você pode comparar, tá vendo aqui, ó? Eu recebi aqui a proposta da Agronorte e eu recebi a proposta aqui da Solucione Distribuidora. E para que você não precise ficar comparando aqui, subindo e descendo, a gente criou essa guia aqui chamado Comparar, e ele compara e ele diz aqui, ó, quem tem o melhor prazo de entrega, quem tem o melhor preço, quem tem a melhor disponibilidade, quem é que tem uma melhor condição de pagamento. Então ele faz aqui uma comparação, ó, e ele te coloca aqui um do lado do outro e ele diz quem seria o vencedor, tá? Então aqui, de forma total, a Solucione, ele tem um valor menor, tá? Então ele ganhou na entrega, ó, a Solucione diz que entrega com 1 dia, a Agronorte com 2. A Solucione perdeu aqui no prazo, ele tem um prazo médio de 35 dias, a Agronorte de 45, mas no preço total a Solucione ganhou. Então ele ganhou em 2 pontos e perdeu em 1. Ele entende que deveria ser esse fornecedor o vencedor, mas é muito possível você aceitar o outro também, tá? Ele mostra aqui, ó, nesse produto a Solucione ganhou, nesse produto a Solucione ganhou e nesse produto quem ganhou foi a Agronorte. Então ele mostra assim em vermelho para que você possa também fazer uma ligação para o seu fornecedor aqui e falar, ó, eu encontrei esse produto mais barato, e aí ele tenta empatar para que você possa fazer o aceite. Aceitando aqui a Solucione, aí a Solucione ou o representante, ele vai receber esse e-mail dizendo que a proposta dele foi selecionada e ele vai dar um PDF com o resumo do pedido que foi combinado, e o que não ganhou, ele vai dar esse e-mail aqui, ele também vai dar um feedback, tá? Resultado de cotação, prezado fulano, a cotação X, informamos que a análise da proposta recebida, outra proposta foi selecionada como a vencedora. Então também não deixa quem respondeu sem nenhum tipo de retorno, tá? Aqui é bem simples, se você quiser aceitar, você dá como aceitar, e aí você confirma o aceite. Aí aqui ele já traz as informações todas com o nome da distribuidora, do representante, o nome da cotação que você inseriu e o valor total da proposta, para que ele já fique de forma fixa, entendendo quanto é que tem que ser a nota fiscal que vai enviar para a sua empresa, né? Você confirma o aceite e aí todo o processo ele é feito. Ele grava esse pedido no teu cockpit, ele dá a cotação como encerrada e ele fica como um registro aqui para consultas futuras. Se porventura lá na frente você quiser comparar ou buscar alguma cotação em específico, você busca por qualquer parte da descrição e você vai ter essa informação de forma extremamente clara, tá? Aqui você pode fazer filtros por status também, e aqui quando você faz o aceite ele diz a melhor oferta, uma economia potencial e o melhor mix possível, trazendo aí esse análise multidimensional, né? Isso aqui ficou muito legal também porque de forma muito absoluta, como tem mais verde, eu entendo que a Solucione ela é mais atrativa quando junta todas as informações, tá? Então isso aqui é bem interessante e tenho certeza absoluta que vocês vão usufruir muito disso, tá? Então aqui é o cockpit como um todo, tá? Essa aqui é uma mega funcionalidade, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito o dia a dia para vocês. O que eu queria falar e o que eu queria abordar foram todos os pontos que eu falei e eu abordei. Agora eu super indico que você use e abuse dessa funcionalidade nova que nós liberamos. Cockpit do comprador. Você, como comprador, terá muito mais visão do seu negócio e fará compras muito mais assertivas. Conte conosco e até um próximo tutorial.